Olá, alunos! Hoje vamos falar sobre o Brasil entre 1946 e 1964, período que marcou a democracia brasileira, já que o período do governo Getúlio Vargas foi marcado pela ditadura. E esse é o período da democracia, porque logo em seguida, em 1964, começa a ditadura civil-militar. E vamos para mais uma correção, a correção da atividade 19, referente a esse conteúdo, para que vocês respondam às atividades, mas vocês tenham um feedback, que eu possa estar corrigindo, como se eu estivesse corrigindo na sala, e vocês possam verificar se acertaram ou erraram. Lembrando que esse é um dos conteúdos da nossa avaliação bimestral. Mas no final do vídeo eu falo sobre avaliação. Primeira questão, complete a frase a seguir. Assumiu a presidência em 31 de janeiro de 1946, anunciando que seria o presidente de todos os brasileiros. Bom, se você lesse o textozinho que eu coloquei antes da atividade, saberia que a resposta é letra A, Gaspar Dutra. Dutra foi quem sucedeu aí Getúlio Vargas. A segunda questão, a criação da Petrobras e o monopólio estatal da exploração do petróleo no território brasileiro decorreram de ampla mobilização nacionalista na chamada Campanha do Petróleo. Tal campanha ocorreu durante, letra D, segundo o governo de Vargas, porque teve a era Vargas, aí logo ao fim do Estado Novo teve Dutra, e aí retornou aí o Getúlio Vargas, assumiu o poder. E toda vez que falar sobre petróleo, campanha do petróleo, criação da Petrobras, então basta lembrar que foi obra de Getúlio Vargas, isso no segundo governo de Vargas. A terceira questão. Em 1950, Getúlio Vargas foi eleito pelo voto direto e implementou inúmeras medidas características de sua concepção de governo. Dentre tais medidas aprovadas no mandato de 1951 e 1964, destacam-se: a resposta certa é a letra C, a criação da Petrobras e o aumento de 100% do salário mínimo. Também, a criação da Petrobras, pela questão anterior, se acertasse a anterior, acertaria também essa resposta, porque é a única alternativa que fala sobre a criação da Petrobras. E criação da Petrobras, ou seja, obra do Getúlio Vargas. E teve também aumento de 100% do salário mínimo, mas lendo o texto também vocês iriam ver essa informação. Que foi uma forma de conquistar o trabalhador. Na verdade, Getúlio Vargas teve uma política muito voltada para a ideia do trabalhismo, a legislação trabalhista, então foi uma forma de conquistar os trabalhadores. A quarta questão, com o slogan 50 anos em 5, Juscelino Kubitschek prometia fazer o Brasil progredir de 50 anos em 5. Para cumprir essa promessa, colocou em prática seu plano de metas. Então, toda vez quando a gente falar em governo de JK, a gente lembra desse slogan 50 anos em 5, da construção de Brasília, do plano de metas, de associar tanto verbas nacionais como estrangeiro, capital nacional, capital estrangeiro, do desenvolvimentismo. Tudo isso marcou aí o governo de Juscelino Kubitschek, o desenvolvimentismo e várias indústrias que ele construiu aqui no Brasil, questão do automobilismo também. A quinta questão. No governo de Juscelino Kubitschek, o Estado devia associar-se ao capital privado, nacional e estrangeiro, para promover a industrialização acelerada do país. Esse arrojado projeto do governo JK ficou conhecido como letra D, desenvolvimentismo, até porque JK queria desenvolver o Brasil 50 anos em 5, fundar, criar indústrias, desenvolver o país. Então, por isso que o governo dele ficou marcado por esse nome, desenvolvimentismo. Sexta questão. Que presidente foi responsável pela construção de Brasília? Já comentei na questão anterior, foi Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi responsável pela construção de Brasília.
A sétima, o governo de... Foi curto, com duração de quase 7 meses. Na economia, tomou medidas que aumentaram o preço dos combustíveis e do pão. Outras medidas polêmicas foram a proibição do uso de biquíni e a condecoração de Che Guevara, líder da luta revolucionária na América. Estamos falando de letra A, Jânio Quadros. Só em falar, foi curto, acho que lembrar que foi Jânio Quadros, que foi um dos presidentes nessa época que renunciou, só governou durante 7 meses. E ele teve um governo conturbado por conta... Ele não tinha projetos políticos. E as medidas deles não eram nada populares. O aumento do preço de combustível, do pão, ou seja, atingia o povo. Tinha medidas polêmicas, como a proibição do uso de biquíni, que não tem nada a ver, não é competência de um presidente fazer essa proibição. Condecoração de Che Guevara, naquela época se vivia a Guerra Fria, essa disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. E os Estados Unidos, o Brasil, durante um bom tempo, estava alinhado com os Estados Unidos. E aí, ao se aliar ao Che Guevara, ele estava ali declarando a sua aliança com a União Soviética. Isso não ficou bem para os outros políticos, para o Brasil. Então, estamos falando de Jânio Quadros. Questão 8. As reformas de base agrária, administrativa, bancária, tributária, eleitoral e educacional foram propostas em qual governo? Foram do governo João Goulart, que foi o último governo antes de iniciar a ditadura militar. Atenção agora para os conteúdos da prova bimestral de História. O terceiro bimestre ele iniciou dia 9 de setembro, né? Teve uma semanazinha de férias para encerrar o primeiro semestre. Então, o segundo semestre iniciou 9 de setembro. Então, de 9 de setembro até agora, nós estamos no terceiro bimestre. Teve vários conteúdos, mas eu vou colocar na prova somente 3 conteúdos. A Grande Depressão e o Nazifascismo, a Organização das Nações Unidas, ONU e a Guerra Fria, e o Brasil entre 1946 e 1964. Então, basta vocês baixarem os arquivos dessas atividades, porque em toda atividade eu coloquei um texto em atividade. Então, tem um texto em atividade da Grande Depressão e o Nazifascismo, tem um texto em atividade da Organização das Nações Unidas, ONU e a Guerra Fria, e tem um texto em atividade do Brasil entre 1946 e 1964. Então, além de ler o texto de atividade, lembrando que todas as atividades elas foram corrigidas aqui através do vídeo, onde eu coloquei a resposta certa. Então, mesmo que vocês tenham errado, dá para vocês corrigir e assim poder estudar tanto pelo texto como pela atividade. E a data da avaliação vai ser 11 de novembro. Vocês vão ter um dia. Eu vou postar lá o link, porque eu elaborei a prova no Google Formulário, e aí vocês vão abrir o link e vão respondendo. E no final já sai a nota, né, que o Google Formulário permite isso. Então, a data da avaliação 11 de novembro são esses conteúdos. Esse vídeo mesmo é a correção do último conteúdo da nossa prova. Então, é um conteúdo até recente para que estejam pensando que possa estar mais fresco aí na cabeça de vocês. Então, é isso. Bons estudos, estudem para a prova e estudem os conteúdos, né? Não só para a prova, mas procure sempre assistir as aulas que passam na TV, pesquisar para assimilar melhor o conhecimento.